Eu acho que o melhor jogo do São Paulo no ano ainda foi aquele contra o Cruzeiro no Mineirão, que acabou com a invencibilidade do Cruzeiro. Mas ontem foi bom. O São Paulo ontem jogou diferente. O São Paulo tem tido posse de bola e ontem entregou a bola para o Palmeiras. Eu não entendi porque o Cuca espelhou o Palmeiras com o São Paulo. O São Paulo entrou com 3 zagueiros. O que é que fez o Cuca? Botou o Felipe Melo de líbero. E ele jogou, na prática o Palmeiras jogou com o Fernando Praz, Felipe Melo de líbero, Mina pela direita e Juninho pela esquerda. O Mina batia com o Luiz Araújo. Aqui eu entendo que foi porque ele precisava. Ele não tem um lateral veloz para bater com o Luiz Araújo. O Mina é o zagueiro mais rápido que ele tem. Ele botou o Mina para fazer o combate no Luiz Araújo. O Mike é muito bom no apoio. É bom no apoio, liberou o Mike e deixou o Mina na velocidade. E o Mina sofreu com a velocidade do Luiz Araújo. Primeiro tempo, o Luiz Araújo deu um gol pro Prato, o Prato perdeu, a bola veio no joelho dele. O Prato reclamou que a bola veio pelo alto e devia ter vindo por baixo. Aí ele montou Mike, Jean, Tietê, Michel Bastos no Marinho, Guerra na frente. O Guerra batia na marcação do Jusilei e deixava Dudu e o William na frente. O Palmeiras teve posse de bola e esbarrou na marcação do São Paulo. E o São Paulo começou a sair na certa. O Palmeiras errava muito passe. O primeiro gol do São Paulo sai numa bola mal passada. Só um parênteses, PVC, isso é pênalti, Simon? Não é não. O Daronco captou o jogo, ele marcou a falta em cima do Felipe Melo. Realmente ele foi puxado, a bola toca na mão dele, mas ele é puxado. E o árbitro marcou a falta corretamente. Por que eu não entendo? Aí a bola do Marcinho nas costas, o Juninho marcava o Prato mais de perto, mas o Juninho tá lá na direita. Então essa bola é do Felipe Melo. O Michel Bastos também a bola vem nas costas do Michel Bastos, o Felipe não faz a cobertura, o Prato finaliza, pra mim o Praz falhou. Pra mim o Praz falhou nos 2 gols. Pra mim o Praz falhou nos últimos 4 gols que o Palmeiras sofreu. E ele reconheceu isso depois do jogo do sábado. Especialmente no gol do Luiz Araújo, ele disse que era uma bola defensável. Agora, por que eu não entendo por que o Palmeiras espelhou o São Paulo? Se eu tenho um time melhor em teoria do que o meu adversário, ele que espelhe comigo. Não, eu vou jogar. Eu vou jogar. Eu não vou mudar o meu sistema de jogo por causa do adversário. Vou obrigar que ele mude o sistema dele. Como o Cuca poderia ter matado o homem da sobra do São Paulo, que foi o Maicon, com o Borja, com o centroavante de área? Pode ser. Ele coloca um homem em cima desse último homem. No caso, o Borja ia lá no meio. Mas que sinuca de bico, né? O outro faz gol, é artilheiro da Libertadores e é banco, o William. O Borja é o artilheiro famoso, né? A maior contratação para a temporada. Difícil, né? Eu acho que ele usou da meritocracia de colocar o William, que está pedindo passagem no time. Eu acho que quando você prioriza uma competição e abre mão da outra, a palavra não é essa. O Campeonato Brasileiro está longe de estar resolvido. São 38 rodadas, essa é apenas a 3ª. E aí ele desconfigurou o time. E aí ele pegou um outro time mais treinado, porque não jogou no meio de semana, no caso do São Paulo. Teve mais tempo para se organizar, com uma proposta de jogo com 3 zagueiros, porque sabe que lá atrás estava sofrendo muito, e com velocidade na frente. Foi surpresa. Mas mesmo assim, o jogo tinha tudo para ser de igual para igual, caso o Jean não errasse pênalti. Faz parte, já errei, o Zinho já errou. Enfim, isso acontece no futebol. Mas foi um banho de água fria. Um banho de água fria para as pretensões do Palmeiras, que também tentava quebrar um tabu de não vencer no Morumbi desde 2002. Enfim, agora... E um ânimo a mais para o São Paulo? Quando o adversário perde o pênalti, você... Claro, você cresce. E aí a estratégia do São Paulo de ter lá o Lucas Prato lá na frente e o Luiz Araújo e o Juninho infernizando com velocidade, deu mais certo. Você está fechadinho lá atrás, vai ter dificuldade para o adversário infiltrar na sua defesa, você com 3 zagueiros. Você tem dois laterais que são bons no apoio e 2 homens de extrema velocidade com a referência. Deu certo, deu mais certo o esquema do São Paulo, que mais focado no Campeonato Brasileiro, que é a sua única competição. Dá pra gente mostrar os números do jogo? Se não for a primeira, é uma das raras vezes na temporada em que o São Paulo fica com menos posse de bola do que o adversário. E a estratégia era essa. O São Paulo entregou o Rogério tá mudando o jeito do São Paulo jogar? Não sei se foi para esse jogo, né? Mas foi bem o que o PVC falou. O São Paulo esperou, deu a bola pro Palmeiras. Mas o meu como Edmundo falou que o Corinthians dá a bola pro adversário, se fecha para sair num contra-ataque. Principalmente o São Paulo, que tem esses jogadores de velocidade. Só deixava o Prato na frente, brigando ali com os zagueiros e bloqueava o meio, fechava ali
para uma roubada de bola, esses 2 homens de lado se transformar em atacante, junto com o Prato. E deu certo. O Rogério, que nessa semana foi acusado de ser arrogante por várias entrevistas, por algumas entrevistas, nesse jogo ele foi extremamente humilde. Vamos ouvi-los? Vamos. Vamos ouvir então o Cuca, vamos ouvir o Rogério Ceni e daqui a pouco o Carlos Simon ainda fala mais sobre a arbitragem do Daronco no clássico do Morumbi. Rogério, é só uma figura de linguagem, tá? O estagiário deu um nó tático no professor consagrado hoje? Jamais, jamais. Isso não existe no futebol. Não existe. Principalmente contra um treinador que tem anos e anos de experiência na carreira. E muitas das coisas boas que eu aprendi dentro do campo foi com ele, porque é um treinador extremamente competente. Jamais, nem de um treinador experiente para um estagiário, que dirá de um estagiário, como você utilizou a palavra, e eu entendi, alguém que está começando, sobre um treinador com a experiência do Cuca. Eu acho que o Palmeiras controlou o jogo. Teve um controle da partida, mas um controle de posse de bola, né? Um controle sem uma agressividade que nos desse a condição de finalizar e de ganhar o jogo. Eu vejo, até há pouco no vestiário, a alegria de todos eles por conseguir essa vitória dentro do Morumbi, para o torcedor São Paulino, mais de 30 mil pessoas aqui hoje. Eu acho que todos que vieram aqui ficaram felizes, os São Paulinos que estavam em casa acompanhando o jogo pela TV, pelo rádio, terá um domingo de tranquilidade, de alegria, comemorando uma vitória extremamente importante contra talvez o time mais forte hoje que nós temos no Brasil. No segundo tempo o jogo continuou da mesma forma, né? E nós, no momento em que eu ia mudar, estava o Keno pronto para entrar em lugar do Guerra também, para dar essa profundidade maior. Como deu um pouco mais quando o Keno entrou, nós acabamos tomando o gol. Eu acho que a vitória é muito legal, porque a vitória foi construída pelos atletas. A vitória não é minha, a vitória é deles. Eles se doaram ao máximo dentro do campo de jogo, fizeram tudo que foi pedido e um pouco mais. E eu acho que eles têm que comemorar mesmo, porque jogar contra o Palmeiras hoje, nos dias de hoje, com o grau de qualidade do nome dos atletas e do futebol de cada atleta que o Palmeiras tem, e sair vitorioso, eu acho que tem que ser um fato que seja relevante para todos eles. Tivemos a bola trabalhada ali pelo lado com o Keno, com o Michel, ganhamos a penalidade e é um lance crucial, em que se você faz, você cria ânimo para vencer o jogo, né? E acontece o contrário, você dá uma baixada e o adversário cresce. Hoje eu não tinha uma ideia exata de como o Palmeiras jogaria, porque eu não consegui informações suficientes para... Eu tinha as minhas convicções, como o Michel na esquerda, por exemplo, era uma convicção que eu tinha. O Mike na direita, eu já não tinha tanta certeza, porque eu não achava que ele iria tirar, que o Cuca ia tirar um jogador de frente, manter 2 atacantes e jogar com mais um homem no meio campo. Mas eu acho que também ele imaginava um São Paulo com 3 volantes hoje, como vocês também deram muita notícia sobre isso. Então a parte tática foi muito bem trabalhada. Não que o Palmeiras não tenha jogado, muito pelo contrário. O Palmeiras fez uma excelente partida. Eu acho que taticamente foi um duelo muito interessante do lado tático. E não existe vencedor ou perdedor nisso. Estilos de jogo. Um jogo mais disputado taticamente, em que os lances capitais foram favoráveis ao São Paulo. E nós entendemos um pouco mais o jogo nesse tempo que passou, dos 3-0 que nós jogamos fora de casa, para o jogo de hoje. E a gente também tem que reconhecer e ter humildade em saber que muitas vezes existe do outro lado um elenco com mais opções, um elenco em tese mais forte, até mentalmente, pelos resultados que conseguiu anteriormente, e tentar se moldar à equipe adversária. Foi isso que nós fizemos, treinamos e colocamos em prática no jogo de hoje. Mas repito, se não fosse a dedicação, a doação de todos eles dentro do campo, não haveria a parte tática, não seria executada. Nós somos um instrumento, quem coloca, quem faz as coisas são os atletas. Eu fazia até 2015, agora o mérito é todo deles. Se o Palmeiras não propõe o jogo ficava uma turma para cá, uma para cá. Então nós, como sempre fazemos, propusemos o jogo. E o São Paulo, na estratégia dele, foi muito feliz. Em 2 bolas, conseguiu fazer 2 gols, mas não foi um jogo em que o Palmeiras jogou mal. Pelo contrário, eu não acho que jogou mal. Eu acho que faltou agressividade para fazer o gol. A montagem do treinamento dessa semana, eu aprendi com o Cuca como montar esse treinamento, porque era assim que ele montava em 2005. A maneira como eu treinei essa semana.
Só uma correção, o Cuca treinou o São Paulo em 2004, de fato com 3 zagueiros, naquele time que ele montou muito em cima da campanha que tinha feito com os jogadores do Goiás. Danilo, Grafite, Josué, enfim, Fabão, bem lembrado. Então, ele se espelhou naqueles treinamentos de 2004, com 3 zagueiros. Segundo o Rogério, ele trouxe aprendizado para hoje usar enquanto técnico do São Paulo. Edmundo, você viu mudança no comportamento, no discurso do Rogério? Claro, quando você é atacado, na teoria você ataca para se defender. Quando você é elogiado, você fica tranquilo e responde com mais serenidade. Foi isso que eu percebi nas palavras dele. Ele não precisa atacar para se defender, porque nas derrotas, justificar não é o melhor caminho. O melhor caminho é você assumir. Tentamos, mas não conseguimos, não sei o quê. E ele é um cara extremamente trabalhador, extremamente competente no que ele fez, e ele tem tudo para vencer. Só que precisa bagagem, precisa de experiência. Vitórias maiúsculas como essa, no clássico contra o Palmeiras, vai dar a ele bagagem para ele seguir no comando do São Paulo. A diretoria do São Paulo deu a ele ótimos jogadores. E aí tem que sair dele, do papel, um trabalho bem feito. E está acontecendo. Sem jogar bem, porque o time do Avaí tem muita dificuldade, mas ele ganhou o Avaí, ele conseguiu passar pelos 2 jogos em casa com 100% de aproveitamento. O Avaí, mesmo sem jogar bem, ganhou por 2-0. E agora jogando bem, dentro de uma outra característica, que não é daquela de propor a bola, não é de marcação, pressão, que dava o espaço para o adversário jogar no campo dele. São experiências. Talvez se o São Paulo tiver esse comportamento durante todo o campeonato, e os seus principais jogadores tiverem um rendimento que se espera desses atletas, o São Paulo possa chegar muito longe, porque tem uma torcida enorme. Tem o Morumbi, que é dificílimo de jogar lá. E tem bons jogadores. Se os jogadores jogarem o que sabem, o São Paulo tem time para chegar entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. A gente já vai falar mais sobre o jogo, eu só queria me ater a esse aspecto do comportamento do Rogério. Ontem, ou sábado, a gente acompanhava a rodada da Fox com o Fábio Azevedo e com o Gustavo Ribeirão, e a gente comentava, enquanto o Rogério falava, que era disparado assim a entrevista de mais conteúdo do Rogério, porque ele não entrou em debate com um ou outro repórter, e ele trocou ideia, ele se explicou, falou do Cuca de 2004, falou sobre a força econômica do Palmeiras, se dispôs a falar de peito aberto, trocando ideia mesmo com o pessoal da imprensa. Ô Simon, quando você apitava jogos do São Paulo, isso também dentro de campo? É uma impressão só das torcidas rivais? O Rogério é arrogante ou não? Como é que é? O Rogério foi um bom goleiro, na minha opinião, não é um dos principais goleiros que melhor jogou com os pés, isso é uma questão, uma característica, uma virtude dele, extraordinária, e ele é um líder dentro do campo. Agora, evidentemente, que ele sempre queria ganhar e puxar a sardinha para o lado dele. Então, eu terei que ter muito cuidado. Eu sempre tive um respeito, evidentemente, com a figura dele, como com todos os jogadores, e ele foi um goleiro marcante no São Paulo. Eu concordo com o Edmundo, acho que ele tem um potencial para se tornar um grande técnico. Agora, essa tática de quando perde ir para o confronto, como ele foi, não é? E na minha opinião até deselegante com o técnico da seleção brasileira em determinada entrevista, hoje ele deu uma entrevista muito boa, com conteúdo, ele se expressa bem, é um cara inteligente, então, e pela atitude dele e do time em campo, eles estão de parabéns. E concluindo só, que você já vai me perguntar, a questão da arbitragem do Daronco foi bem, ele deu o pênalti corretamente do Jusilei em cima do Jean. Esse aí, e o Jean acabou desperdiçando, mas foi bem apitado o pênalti. Muita gente na imprensa acredita que não foi pênalti no lance. O próprio Jusilei disse que não, o Jean disse que sim. O José Silvério, por exemplo, da Rádio Bandeirantes, eu acompanhava as imagens ouvindo a Rádio Bandeirantes, o Silvério disse que não. O Cláudio Zaidan, comentarista da emissora, disse que sim. Para vocês, o Simon disse que sim. Para mim foi pênalti. Pênalti também, Zinho? Foi pênalti.
O Jean bateu, ele já tinha feito contra o Vasco, né? Ele bateu e fez contra o Vasco. O Jean bateu, foram 2 gols de pênalti nessa nova era Cuca. O do Jean e o do Borja contra o Vasco. Quando o jogo estava 3-0, já o Jean abriu mão do segundo pênalti para o Borja bater. O que você achou que ele foi deselegante com o Tite, Simão?